Oi, e aí galera, animado? Ó, não é porque o coronavírus chegou aí que vamos parar de estudar para o UERJ, para a ESA, para a SpaceX e todos os outros concursos não. Temos que estar, ó, ligado, aproveitar o tempo aí, ó, para ficar, ó, papirando, estudando, botando os neurônios aí para funcionar, beleza? Vamos lá! Espaço Agrário Brasileiro, vamos lá, gente! Bem, sobre a questão agrária no Brasil, marque V para as proposições que considerar verdadeiras e F para as proposições que considerar falsas. Historicamente, a distribuição de terras no Brasil visava repartir as terras igualmente entre a coroa e os colonos. Lembrando que, será que o Brasil teve ou tem uma reforma agrária? O que eu falei em sala, Será que sempre na nossa história sempre olharam pelo povo, pela massa? Vamos lá ver lá, É aí que vocês estudaram o módulo 4 e devem ter visto que desde o nosso processo de colonização, com as capitanias hereditárias, nós passamos por uns probleminhas, como eu digo em sala de aula, A história é a mesma, os personagens é que mudaram. Então vamos lá. Historicamente, a distribuição de terras no Brasil visava repartir as terras igualmente entre a colônia e entre a coroa e os colonos. A distribuição de terras no período colonial produziu terras devolutas, ou seja, aquelas terras que a coroa cedeu às pessoas e que não foram cultivadas, por isso essas terras foram devolvidas. E a Lei de Terras foi criada em 1850, com o objetivo de oferecer mão de obra aos fazendeiros produtores de café. Será que foi isso mesmo, Vamos lá ver, Qual das alternativas que vocês marcaram? Bem, a letra B, Historicamente, a distribuição de terras era utilizada como meio de ocupar áreas desabitadas e facilitar o controle de território. O que você vê aqui? Historicamente, a distribuição de terras visava repartir as terras, igualmente entre a coroa e os colonos. Na verdade, não. Deu um privilégio aí, Aí você tem a distribuição de terras, no período colonial, produziu terras devolutas, ou seja, terra que a coroa cedeu às pessoas que não foram cultivadas. Lembrando que, quando tivemos aí todo o processo de reforma agrária, ela sempre deu um privilégio para a elite, onde os pequenos produtores ficaram e ficam à mercê dessa elite. Então aí você tem a Lei de Terras, foi criada em 1850 com o objetivo de oferecer mão de obra aos fazendeiros produtores de café. Lembrando que nós tivemos aí a Eusébio de Queiroz antes, que proibiu o tráfico de escravos, e em seguida ela vem com a Lei de Terras, mais tarde vem a Lei de Terras, onde na verdade tem a política de imigração, é um conjunto todo histórico, não esqueçam de ler o material da apostila, e aí vocês vão ver que na verdade essa lei acabou fornecendo mão de obra para os fazendeiros. Bem, a questão 2, sobre a questão agrária brasileira, é correto afirmar que os grandes proprietários monopolizam a maioria das propriedades rurais que são exploradas de forma intensiva? Os conflitos pela terra no Brasil estão relacionados com o processo de concentração fundiária? Os pequenos proprietários de terras agrícolas possuem áreas suficientes para permitir vida decente e boa alimentação às suas famílias? Com a expansão do capitalismo no campo, os grandes proprietários passaram a investir na agricultura para o mercado interno? As transformações que vêm ocorrendo nas relações de trabalho no campo brasileiro estão relacionadas com os processos de divisão de terra para a reforma agrária? Como é que é? O que vocês viram lá? Bem, a ela é incorreta, porque apesar dos grandes proprietários monopolizarem a maioria das propriedades rurais, nem todas as terras são exploradas, ficando ociosas e improdutivas. Já a B, ela é correta pelo seguinte motivo. Olha só, os conflitos pela terra no Brasil estão relacionados com o processo de concentração fundiária. Muitas terras em mãos de poucos, sempre falo isso em sala. E o que acontece? A B, incorreta. Os pequenos proprietários não possuem terras suficientes. Muitos arrendam pequenos pedaços de terra de grandes proprietários para habitarem com suas famílias.
Os grandes proprietários investem no mercado externo, é a questão da monocultura, não é isso, gente? E a reforma agrária no Brasil não foi concretizada até os dias atuais, sendo uma luta de muitos trabalhadores rurais. O vídeo, né, que vocês estão para assistir, que vocês já devem ter assistido, na verdade, ele retrata bem isso, né, sobre a questão de como está a nossa distribuição de terras. Vamos lá. Sobre a concentração fundiária, né? No caso, no Brasil, assinale V para as proposições verdadeiras e F para falsas. No Brasil, há uma grande quantidade de terras sob posse de um número reduzido de propriedades rurais. A concentração fundiária no Brasil é uma questão atual, visto que no período colonial as terras não se concentravam nas mãos de poucos proprietários. Os movimentos sociais existem no Brasil desde o período colonial, no qual alguns rebeldes não aceitavam a forma como as terras eram distribuídas. O Estatuto da Terra foi elaborado durante o regime militar, a fim de regulamentar a questão fundiária no país. E aí, como foi que vocês marcaram? Vamos lá? Qual foi? A alternativa C, né? A primeira é verdadeira, vamos lá ver por que a primeira é verdadeira? No Brasil, há uma grande quantidade de terra sobre a posse de um número reduzido de propriedades rurais. Foi o que eu finalizei a questão anterior. A 2, vamos lá. É falsa, porque a questão fundiária no Brasil e a concentração de terras remontam ao período colonial com a divisão das capitanias hereditárias. Iniciei a aula falando sobre isso, portanto, essa questão não pode ser associada apenas às políticas dos últimos anos, é também um fator histórico. E a 3, os movimentos sociais organizados a partir da década de 50 surgiram recentemente no Brasil. Né? Só para relembrar, o que aconteceu mesmo na década de 50, gente? A Revolução Verde, né? Onde o campo fica mecanizado e muita mão de obra é dispensada. Aí há um inchaço também urbano, que é um outro assunto que vamos tratar na questão anterior, no módulo seguinte. Verdadeira, vamos lá, 4. Diz o que? O Estatuto da Terra foi elaborado durante o regime militar a fim de regulamentar a questão fundiária no país. É uma questão também que vamos tratar no módulo seguinte, tá? Então vamos lá, próxima questão. Questão 4. O gráfico representa a relação entre o tamanho e a totalidade dos imóveis rurais no Brasil. De novo, aquela questão que eu falei, muitas terras em mãos de poucos. Que característica da estrutura fundiária brasileira está evidenciada no gráfico? Observem que, né, nós temos aí acima de 1.000 hectares, 53%. Oxa, terra pra caramba, né? De 100 a 1.000 hectares, aí você tem, né, mais ou menos 15,2, depois de 10 a 100 hectares, 30,5 e até 10 hectares, apenas 1,3%. Qual a alternativa? Alternativa D. Por quê? É o que eu já falei tudo para vocês. Né? Você tem aí, na alternativa D, a primazia da agricultura familiar. Lembrando que na letra A ela fala concentração de terras nas mãos de poucos, que eu acabei de falar para vocês, a existência de terras nas mãos de poucos, o domínio territorial dos minifúndios, a primazia da agricultura familiar, a debilidade dos plantations modernos. Vamos lá, volta lá. Seria qual? Né? A letra A, o gráfico evidencia uma característica do meio rural brasileiro, estrutura fundiária concentradora. Historicamente, a minoria dos proprietários rurais detém grandes e muitos lotes de terra, enquanto parte considerável da população não tem o mínimo para sua subsistência. E os grandes proprietários estão preferindo mais a monocultura voltada, né, claro, para exportação. Ok? Que 5, de novo aí mostrando a vocês, né, como é que estava a questão da ocupação aí das áreas agrícolas, né, principalmente da expansão da soja. Observa que até 77 nós tínhamos aí uma concentração aqui, né, lembrando a vocês que muitos brasileiros migraram para o Paraguai, que são os brasiguaios, com a propósito de buscar terras melhores e com isso cultivar a soja. Mais tarde, eles partiram para a região do Cerrado, lembrando que o Cerrado ele tem um solo ácido e que precisa do sistema de calagem, então não é qualquer um que pode utilizar esse meio, ele precisa ter capital para isso. E o que nós vamos observar aí? De grão em grão, transgênicos ou não, o cultivo da soja espalhou-se por todas as regiões do Brasil nas 3 últimas décadas. Ocupa hoje uma área 5,5 vezes superior à da Holanda.
O Brasil foi em 2003 e 2004 o maior exportador mundial de soja e vem mantendo a posição de segundo maior produtor após os Estados Unidos. A previsão é de que esta condição de maior exportador mundial volte a ocorrer em breve, consolidando-se ao longo dos próximos anos. Vamos lá. O mapa que nós vimos logo no início da questão representa o avanço da produção de soja no Brasil, cuja principal consequência socioespacial foi o quê? A democratização da estrutura fundiária pelo interior do país. Será que é qualquer um aí que pode comprar? Vamos lá. A expansão da fronteira agrícola sobre as áreas do Cerrado, a ampliação de reservas florestais na área do Cerrado, a diminuição dos latifúndios improdutivos no território nacional ou o crescimento da agricultura de subsistência? Vamos lá? Você tem aí a letra B, onde, voltamos lá para ver a letra B, a expansão da fronteira agrícola sobre as áreas do Cerrado. O que eu falei para vocês? A população do sul migra para o Cerrado, lembrando que não foi, a pessoa tinha que ter um capital para poder fazer o sistema de calagem. O solo do Cerrado é ácido. Vamos lá? Voltando. Você tem o mapa e o texto, demonstram o crescimento produtivo da soja no Brasil ao longo dos últimos tempos. Com respeito a esse crescimento, uma das consequências mais notórias foi a expansão da fronteira agrícola sobre o espaço do Cerrado, graças às técnicas agrícolas, é a questão da Revolução Verde, que permitiram o cultivo sobre solos ácidos, como o do centro-oeste brasileiro. Galera, estou aguardando vocês para a próxima videoaula.